Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 7.1, Conteúdo, Gênero textual, Manual de instrução, Bula de remédio, Receita culinária. Habilidade: reconhecer as características dos gêneros textuais Manual de instrução, Bula de remédio, Receita culinária. Ok, muito boa tarde a todos, professores presenciais, nossos alunos. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, hoje sexta-feira. Vamos revisar a aula que foi dada ontem, né, sobre o classicismo. Vamos lá. Muito bem, turmas. Então vamos relembrar aí os assuntos sobre o classicismo, algumas características principais dessa escola literária. Então nós temos aí a arte como mimese, né, que é a arte de imitar. Por isso que vai entrar aí o drama, né, nesse momento do classicismo. A dramatização, ou seja, a arte de imitar a vida, né, as coisas do mundo. A imitação dos autores clássicos, então vai haver uma imitação desses autores. Vai ter também a referência à mitologia grega. Então eles vão fazer uma referência aos deuses gregos. E o predomínio da razão, da ciência e da razão, lembrando que esse movimento ele vai se contrapor a tudo que estava colocado lá na Idade Média, né? Então a razão e a ciência tomam mais força ainda, né? A partir lá do humanismo, como vocês estudaram na aula de ontem, aliás, de anteontem. Então a razão, a ciência vai tomar maior força, vigor, não é? O conhecimento, que até então, na era medieval, a ciência ela não tinha grande importância. E aí a arte ela está associada à ética, aos valores morais e também aos defeitos do homem, né? Colocando aí, através da arte, né? Através do drama, do teatro, mostrando aí os defeitos, né? Dos seres humanos. E aí vem a questão também do antropocentrismo, que no caso o homem vai estar no centro de tudo, né? Deus deixa de ser o centro das coisas e o homem passa a ser a medida de tudo. Então, a partir desse momento, o conhecimento do homem, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele faz, vai estar centralizado nele, né? Então, vai dar essa importância ao que o homem faz, ao que o homem descobre, ao que o homem sente, ao que o homem vive, não é? E aí a serenidade e a sobriedade e o universalismo. O universalismo tem a ver com valores universais, né? Então, uma coisa, por exemplo, que é válida aqui no Amazonas, ela é válida no mundo inteiro. Então, isso que chama-se universal. É o equilíbrio, a forma e o conteúdo, ou seja, os poemas, ele vai ter esse equilíbrio da forma e do conteúdo, a harmonia, a composição, né, a clareza e a concisão da linguagem nesses poemas, a busca do amor platônico, um elevado e espiritual, ou seja, o amor é aquele amor que ele não vai ser possível de acontecer, ele vai ficar só um amor mais na alma, né, de espírito, ou seja, vai se amar à distância, não é? E aí a prática dos gêneros literários antigos, vai haver aí a epopeia, a ode, a elegia, a tragédia, a comédia. Então esses gêneros literários serão bastante usados no período do classicismo. O rigor e perfeição formal, ou seja, os poetas, no momento de construírem os seus poemas, eles primavam por essa perfeição, ou seja, os versos tinham que ser decassílabos, né? As rimas tinham que ser perfeitas, ou seja, uma palavra tinha que rimar perfeitamente com a outra, né? A sua sonoridade tinha que ser exatamente igual. E por isso que teve todo esse rigor no momento de construir esse poema, essa arte poética, né? Então, nós vamos seguir para o momento da nossa aula, vamos seguir aí com o nosso desafio do dia.
Muito bem, então vocês estão vendo aí esse desenho, né? E o que é essa imagem dessa camisa, né? O que sugere a você? Então você está vendo aí a palavra braço, cabeça, né? E as setinhas indicando para a localização de cada parte dessa camisa, né? E no centro está escrito aí instruções para o papai. Então vê o que você imagina que seja essa imagem, o que ela sugere a você. Então esse desafio será discutido lá no final da nossa aula, quando a gente fizer a nossa interatividade, vocês irão responder, comentar sobre esse desafio, ok? Então vamos seguir para o momento da nossa aula. Muito bem, então hoje a gente vai estudar um pouco sobre manual de instrução, bula de remédio e receita culinária, né? Que é os gêneros textuais instrutivos. E no caso eles vão dar o quê? Uma instrução, né? Uma forma, um modo de fazer determinadas coisas. Então a gente já estudou esse assunto sobre o gênero textual, né? Que tem a função de instruir. E hoje a gente vai mostrar com maiores detalhes, né? Como é que se apresenta aí esse manual de instrução, como é que se apresenta a bula de um remédio e como se apresenta uma receita culinária. Então vamos mostrar para vocês em primeiro momento o manual de instrução. Então você está vendo aí, né, ao lado você está observando uma imagem, não é? De um objeto sendo montado, né? O passo a passo. Então você vê na primeira figura, está escrito passo 1, na sequência passo 2, e mostra a figura como deverá ficar, né? Como esse objeto deverá ficar. Então vocês estão vendo aí, no final você observa que ela é uma bicicleta, não é? E aí vai seguindo o passo a passo como deve se utilizar, deve-se usar cada peça ao montar, né? Ao juntar essas peças para se formar um objeto. Então aqui no meio acho que eu devia usar o quadro TV interativa, né? A guia de montagem, então ele está dizendo para você, olha, montagem das bicicletas runas deve ser como mostrado na figura a seguir, né? Porque além de ter o passo a passo, ele diz como você deve fazer, né? Então a principal finalidade desse manual de instrução é mostrar para você passo a passo de como montar um objeto. Pode ser uma montagem ou então pode apenas mostrar o uso, né? Nesse aqui é apenas uma montagem, né, de como o objeto deverá ser montado. Então ele vai dizendo: a montagem do parafuso da roda traseira é constituída de um parafuso e porca de bronze, né, 2 espaçadores de plástico. Sua bicicleta virá com o parafuso e os espaçadores no lugar. A imagem mostra a ordem em que estas devem ser colocadas quando você anexar a roda. Então deu para vocês perceberem que aqui, ó, nessa parte, ele vai estar dando passo a passo de como deve ficar organizada cada uma das pecinhas, né? Porque isso aqui vem tudo desmontado. E aí você vai olhar nessa parte aqui, né, as orientações escritas, e depois você vem para as imagens, né, de onde cada pecinha deve ser colocada. É um verdadeiro quebra-cabeça, né? Então, o manual de instrução, ele tem a função de orientar a fazer determinada coisa. Então, aqui é uma montagem. Mas quando você compra, por exemplo, um liquidificador, né? A pessoa vem lá o manual do liquidificador e ele vai dizer como você deve usar esse objeto, né? Quando você compra uma televisão, da mesma forma, lá vem o manual de instrução dizendo onde você deve plugar o cabo, né? Onde você deve utilizar, se você quiser usar um pendrive atrás, porque as televisões hoje estão bastante modernas, né? Então elas vêm já atrás você pode usar um pendrive, você pode usar
conectar o DVD, não é? Então, há uma série de informações que vão estar colocadas nesse manual de instrução para você saber usar, né, utilizar, como utilizar, como montar um determinado objeto. Pode passar a seguinte. Cartela seguinte. Então, aqui é a mesma coisa, né? É a mesma orientação que está lá anteriormente, no caso aqui só está o texto, né? E lá na primeira está a imagem, né? Já está próximo, junto do texto, então fica bem mais fácil de você montar esse objeto, né? Então vamos lá ver mais uma vez as imagens, né? Qual é a finalidade desse texto? Com as imagens, passo a passo, o passo 1, passo 2, o passo 3, né? Cada pecinha vai sendo montada até que você consegue montar o objeto todo, né? Completo. O passo 1, o pessoal vai ler lá o texto, como mostrei para vocês, e aí você vai pegar a peça e vai montar, né? Como você está vendo aqui o parafusozinho, que está bem pequenininho, a polca, o parafuso, a porca, né? A polca. E assim nos outros também, ó. Dá para observar aí? E aí ela vai ganhando a forma no passo 3. E aqui nessa imagem ele está indicando onde deve encaixar essa outra peça. E assim vai até o objeto estar completamente montado, né? Então, tem aqui um passo a passo, uma sequência lógica, né? Para se chegar a montar o objeto. Na outra cartela, vocês vão observar o manual de instruções. Ele serve para ensinar o cliente a montar e a manter determinado produto, ou também ensinar as regras de um jogo, ou de uma convivência, ou de um ambiente. Então, ao mesmo tempo que ele pode ensinar a montar um objeto, ele ensina também a manter esse objeto funcionando de maneira eficaz, né? Então, é importante que a gente saiba usar esse objeto, ler lá no manual de instrução, para manter esse produto funcionando, né? Porque se a gente usar ele de maneira errada, a gente vai danificar o produto, não é? Porque ele é construído com as peças certas para serem encaixadas, né? Se uma vez você faz errado, é claro que vai dar problema no produto, no equipamento que você vai utilizar, né? A questão toda é que muitas vezes a gente não quer ler esse manual de instrução, né? Por exemplo, quem tem um carro, né, tem que ler lá o manual de como utilizar, porque tem uma série de coisas que estão ali, que funcionam no carro, você tem que ter conhecimento, não é? E as regras de um jogo também, também vai ter lá o seu manual de instrução, porque cada jogo tem uma regra. Se for o baralho, tem uma regra. Se for o jogo de xadrez, também vai ter a sua regra. Se for o jogo de futebol, também vai ter as suas regras. Olha, isso pode, isso não pode, isso é assim, você vai cometer falta, né? Então, para todo tipo de jogo, vai ter lá as suas regras. Inclusive, atualmente, os grupos das redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, existem algumas regras. Por exemplo, se eu estou num grupo de amizade, vamos supor, e nesse grupo você coloca lá algumas regras. Ó, você não pode colocar aquelas correntes, né? Que vem lá um texto enorme, aí diz assim, você tem que mandar para 10 pessoas. Então tem grupos que não aceitam esse tipo de texto, esse tipo de corrente, né? Então isso é uma regra, né? Uma regra de convivência, né? Ali daquele grupo de amizade, né? Às vezes eu estou em um grupo de amizade que não pode lá uma série de coisas. Então,
Para se ter uma boa convivência, é necessário respeitar o que? As regras. Isso não só para grupos ou para esses objetos, né? Mas sim para outras coisas também existem regras. Então aqui, como nós estamos falando de manual de instrução, de gênero textual instrutivo, que está mais voltado para essa questão de manual de instrução, de montagem de objetos, de como utilizar determinados objetos. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento do texto, né? Do que vem escrito nesse texto. A questão é a gente ter a paciência, né? De ir lá e ler. Porque muitas vezes o texto é tão grande que a gente perde a paciência ao ler. Seguindo, nós vamos ver um outro, né? A linguagem desse gênero, ela é clara, né? Ela tem que ser clara, tem que ser direta, né? Padrão e formal, para que a pessoa que vai ler vai compreender o que está se passando ali, né? Para ela haver uma compreensão e fazer certinho. Os verbos desse texto, eles vão estar no modo imperativo. Faça assim, coloque, ponha, encaixe. Então, os verbos vão estar sempre no modo imperativo, porque ele está dando uma orientação, uma ordem, né, de como fazer aquilo. Faz parte do tipo instrucional, né, outros gêneros textuais afins, como a bula de remédio, que a gente vai conhecer, e as receitas culinárias também. Então, vejam que aqui eu tenho o manual e garantia, no caso de um carro, né, do Fusca. Aqui eu tenho o manual de instrução do Fusca, como eu devo utilizar esse carro. E aqui eu tenho mais um outro caderno que vai orientar sobre outras funções desse objeto. Seguindo, você vai ver aí uma coisa até interessante, que isso aqui nunca ninguém escreveu, né? Manual de instrução da mulher. Assim como nunca escreveram também manual de instrução do homem, assim como nunca ninguém escreveu o manual de casamento, né? De um relacionamento. E às vezes eu fico me questionando uma série de coisas sobre relações, né? Sobre as relações humanas. Então, vejam que ele colocou uma lista enorme aqui, né? Mas é porque nós mulheres somos especiais, então nós vamos ter uma série de diferenças, né? O homem, ele é feito de um hormônio chamado testosterona. Então, o cérebro dele vai funcionar diferente do nosso. Ele é mais objetivo, ele é mais pontual, né? Então, ele é menos emotivo, ele é mais duro, né? Porque isso faz parte da constituição biológica dele. E a mulher não. A mulher é mais sensível, né? E o hormônio que comanda a mulher é a progesterona. Então, é um hormônio completamente diferente do homem. Então, nós vamos ter uma série de reações diferentes. Né? Nós passamos, por exemplo, o período menstrual é o período mais difícil da vida da mulher. Porque esse período, né, desencadeia outros hormônios, né, no nosso organismo, que vai nos deixar irritada, ansiosa, sensível, né, além do que nós já somos. Então, tudo isso vai refletir nas nossas reações emocionais, né, e comportamentais. Então, a constituição biológica da mulher, ela eternamente será diferente. E a do homem também. Então, nós somos seres diferentes, completamente diferentes. Por isso que dá muito atrito, né? Então, isso foi até uma coisa engraçada, né? Que o colega propôs nessa aula. Então, vamos ver agora mais um gênero. Né? Que gênero textual seria esse, né? Tá aqui numa língua estrangeira, né? Tá no... tá em espanhol, eu acho, nem sei direito. Que língua é essa? Então, aqui eu tenho no gênero textual a bula de remédio, né? Aqui está escrito posologia. Então, vamos seguir a próxima cartela? Então,
nessa bula de remédio, ela vai ter um conjunto de indicações que você deve ou não deve fazer, não é? Então, ela tem uma linguagem simples, né? Porém, em alguns aspectos, ela vai ter palavras lá da farmacologia, né? Da farmácia. Então, tem algumas coisas lá que a gente não vai compreender muito bem, não. Mas, com referência a como tomar, o horário de tomar, como utilizar esse remédio, vão ser bem claras, né? Então, vocês vão ver um vídeo que vai mostrar para vocês aí como uma pessoa vai falar sobre como usar os remédios, para que serve, né? Por que você não deve tomar um remédio sem ter a consulta médica, né, de um profissional da medicina. Então, vamos ver o vídeo, depois a gente volta. Agora nós vamos falar sobre a bula de remédio. Como eu anunciei no primeiro bloco, há muitas pessoas que sentem dificuldade de manter o hábito de ler a bula. Por que será que isso acontece? A bula, ela é muito importante porque ela contém uma série de informações para o paciente que está submetido aí a algum tipo de tratamento. Portanto, se você quer tirar suas dúvidas sobre a bula, fique por dentro. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o farmacêutico Homero Martins. Homero, muito Denise. Bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Então, Homero, a bula de remédio é realmente muito importante, mas poucas pessoas têm o hábito de ler essa bula. O que significa, então, a bula de remédio? A bula de remédio, Denise, é para trazer informação para os pacientes, principalmente para facilitar, né, na tomada desse medicamento, certo? Muitas vezes o paciente ele não lê a bula, né, não procura ter importância com ela. Mas também tem aí que entra o farmacêutico, né? Aí que entra a situação do farmacêutico de levar informação para o paciente, né, dando assistência farmacêutica. Entendeu? Entendi. E o que ela deve conter? O que a bula deve conter? A bula, principalmente, Denise, ela tem que conter assim, as informações de efeitos colaterais, reações adversas, né? A importância, por que ele está tomando aquele medicamento, né? Qual é a função do medicamento para ele. Entendi. Entendeu? A falta de hábito de ler a bula de remédio deve gerar algumas consequências, não é? Gostaria que você falasse um pouco sobre essas consequências, afinal de contas, para que as pessoas de casa possam ter uma noção, que é uma atitude que, no primeiro momento, parece que sem muitas proporções, sem muitas consequências, mas na verdade não, existem consequências. Existe, Denise, assim, as pessoas, elas quando não estão lendo a bula, quando elas não procuram informação nenhum com o farmacêutico, a primeira coisa que elas fazem é procurar se automedicar. E isso traz sérias consequências a esse paciente, entendeu? Porque ele está querendo tomar de qualquer forma o medicamento, ou porque o meu vizinho falou, né, que não tem informação ou instrução na saúde, aí esquece de procurar aí os profissionais de saúde e o farmacêutico que está à disposição dele, né, dando aí assistência farmacêutica. Por isso que da primeira vez, na nossa primeira entrevista, eu comentei, né, para que o farmacêutico pudesse abraçar essa comunidade e a comunidade também abraçar o seu farmacêutico. Buscar aí atrás de informação, porque ele está lá para te ajudar, para te orientar, para que isso não aconteça. Muito bem, então vocês viram a entrevista, né, com um médico. E aí ele diz por que deve se usar, deve se ler, né, o manual, a bula de remédio. Então ela traz realmente algumas informações importantes, né, que todo paciente deveria ler essa bula para conhecer melhor o medicamento, não é? Porque o médico ele só faz mostrar, né, como ele deve usar, ele passa o nome do remédio. E ele diz os horários, né, que o paciente deve tomar. Mas o paciente não explica, o médico não explica muito bem para que serve, o que aquele medicamento vai fazer. Se ele vai dar alguma reação alérgica, se ele vai, sei lá, causar algum dano no paciente. E às vezes o médico pergunta, né, sempre se você tem uma alergia a determinados medicamentos. Mas nem sempre a gente sabe se vai ter ou não alguma alergia, né? Se vai apresentar ou não. Então vamos ver aqui para vocês, mostrar para vocês a apresentação do medicamento, né? Vai ter a forma e as formulações desse medicamento, a composição, que no caso é os ingredientes e as dosagens que estão nesse medicamento, as informações ao paciente, ou seja, os cuidados
de armazenar esse medicamento, né? Porque o local também é importante para que o remédio não perca o efeito dele. O prazo de validade, né? Porque passou a validade, os ingredientes desse medicamento não vai mais ter serventia nenhuma, né? As informações técnicas, dados farmacológicos gerais sobre o medicamento, a farmocinética, né? Que é o metabolismo do medicamento no organismo, como é que ele vai agir, as indicações e contraindicações em que o medicamento não deverá ser utilizado, as precauções, cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento, se a mulher estiver grávida ou amamentando, ela não pode usar, não é? As interações, que são os dados sobre o uso concomitante com outras substâncias, se você estiver usando mais de um remédio. As reações adversas, que são os efeitos colaterais que os pacientes vão sofrer, né? Tonturas, ou sono, ou alergia, alguma coisa que aquele medicamento vai produzir no organismo. A posologia, que são as informações sobre a dosagem e os intervalos de administração, que no caso é a quantidade de medicamento e o tempo, né? Ou de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12. A superdosagem, que são as informações sobre o uso excessivo desse medicamento, ou seja, altas doses, né? Então, tudo isso vocês vão ver agora numa bula de remédio. Vamos lá. Vamos lá para o Buprovil, que é o nome dado a esse remédio. O ibuprofeno é a substância ativa nesse medicamento, né? Então, aqui, olha, está dizendo que é 50 miligramas, né? Que tem cada pílulazinha, tá? 50 miligramas é o que corresponde a cada pílula que tem naquele medicamento, tá? Seguindo, vocês vão ver, pode passar. Então, aqui, as formas farmacêutica apresentação desse medicamento, né? Ele tem aí a dosagem oral, 50 miligramas, a embalagem contendo de 1 a 50 frascos de 30 ml. Pode seguir? Pode seguindo, por favor. A composição do ibuprofeno, que é o ativo principal aí que vai estar nesse medicamento, 50 miligramas, né? Aí ele diz o que tem nesse medicamento: goma, sartana, né? Glicerol, sorbitol, benzoato de sódio, ácido cítrico, propilenoglicol. Então, aqui ele vai dar o que compõe, né? O que está nesse medicamento. Pode seguir. Seguindo, pode seguir. As informações ao paciente, né? De como ele deve utilizar, né? A data de validade que está lá na embalagem do produto, não é? São bastante informações, né, que vão estar dizendo, olha, o início da ação ocorre entre 15 a 30 minutos, ou seja, é a ação do medicamento já no organismo. Seguindo, nós temos a informação técnica. São as informações técnicas do produto. São as propriedades farmacodinâmicas, né, contém ibuprofeno, derivado do ácido fenilpropilórico. Então, aqui ele vai dando como agir desse produto no organismo da pessoa, né? Vamos lá, seguir. Já acabou o tempo. Ok, então, essa é um exemplo básico, né, de uma bula de remédio. Essa é até bem pequena, né? Pequena essa bula, mas existem umas que são enormes, né? E aí resta ao paciente ter a paciência lá de ler e conhecer esse produto, esse medicamento. Pode seguir? Nós temos agora a receita culinária, né?
vocês podem observar aí. O que é mostrado na primeira imagem? De que forma é possível saber como se faz esse doce? Que informações você precisa saber para fazê-lo? Então aqui nós temos o quê? Uma receita culinária, né? Como fazer um brigadeiro de liquidificador, por exemplo. Então você vai precisar nada mais do que os ingredientes para fazer esse produto e o modo de fazer. Como você vai preparar? Então ele diz como você deve fazer aí, despeja o leite, né, condensado e o cacau em pó e você vai misturar, né, vai bater no liquidificador. E depois, para que o brigadeiro fique mais cremoso, coloque em uma travessa e misture com o leite em pó. Enrole e passe o chocolate granulado. Então tá aí o passo a passo, né, de como você deve fazer. Então nós temos aí a receita, né? E a farinha? Será que alguém sabe como é que faz farinha? Bom, quando eu morei lá no interior, né, você tem todo um ritual para fazer a farinha, né? Primeiro você põe a mandioca de molho na água, ou então você ceva ela, né? E depois você tira o tucupi, depois você seca aquela massa, né? E depois você peneira e depois que você põe lá para torrar, não é? A farinha e vai mexer no forno quente até se tornar a farinha. É um processo demorado e muito trabalhoso. A sua aula continua no próximo vídeo.